Amém. Então vamos começar continuar nossa procura pela verdade. Fui muito edificado com a palavra do Michel ontem à tarde. É um bom exemplo daquilo que a gente estava falando sobre o fio negativo e o fio positivo. O que é o temor do Senhor é o temor do Senhor. E o que é a graça do Senhor é a graça 100% incondicional. Só queria fazer um pequeno comentário antes da gente entrar na nossa aula, usando o exemplo do Mateus, que teve a visão da harpa, e desde ontem a gente está procurando entender o que é. A Vanessa me procurou no café sobre a questão da harpa, e os meninos comentaram comigo agora também sobre o som que Deus quer liberar da harpa, que ainda não está sendo liberado. Aí os meninos sentiram que o apêndice da harpa fosse uma gambiarra, mas que há um som que Deus quer liberar, e talvez quem colocou o apêndice está tentando liberar o som que o maestro quer, mas ainda é uma gambiarra. Queria fazer uma comparação em assunto diferente, mas uma vez eu estava fazendo um seminário no final de semana numa cidade, e o irmão no primeiro dia, ele me procurou, na primeira noite ele me procurou e falou: o que quer dizer ter que tirar as sandálias dos pés para entrar na presença de Deus? Eu falei: não tem grande revelação não, deve ser uma questão de santidade, alguma coisa. Aí no próximo dia, no sábado, ele me procurou de novo. Ele falou: eu estou achando que tirar a sandália dos pés deve ser alguma postura em que a gente tem que agachar para tirar as amarras da sandália. Aí a gente acaba agachando e entrando numa postura melhor. Eu falei: pode ser. Mas o que eu estou querendo mostrar de interessante é que ele estava encucado, ele estava empolgado, ele estava intrigado com o assunto. Aí na sexta-feira ele me procurou, no sábado ele comentou. Então Deus quer ver a nossa procura. Então, às vezes a primeira vez que a gente vê uma visão, alguma coisa, um assunto na Bíblia, quando a gente fica intrigado com a coisa e procura, Deus está querendo nos conduzir para alguma coisa. Aí quando foi domingo de manhã, ele chegou e falou: entrei na posição. E Deus falou comigo. Entrei na posição. Aí uma das coisas que Deus mostrou para ele colocou um pacote de dinheiro no meu bolso. Uma das coisas que Deus falou com ele é para contribuir para mim. Aí meu filho estava com um problema sério no carro, meu filho que me ajudava a me conduzir no carro, ele estava com um problema sério no carro, precisava de dinheiro, chegou na hora certa. Bom, vamos só terminar o assunto de ontem sobre os ídolos. Faz uma anotaçãozinha sobre a questão dos ídolos. Em 1 João 5, verso 21, não precisa nem abrir a Bíblia, só faz a anotação. O apóstolo João termina sua carta em 1 João, é o último versículo da carta, 1 João 5, verso 21. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Então, os ídolos não é problema só do Velho Testamento. João fala para guardai-vos dos ídolos. E Gideão, quando Deus chamou ele para fazer a libertação em Israel, a primeira coisa que ele teve que fazer é desfazer os ídolos da família dele, do pai dele. Em Juízes, capítulo 6, verso 25. Juízes 6, verso 25, Gideão teve que tirar os ídolos da família antes de Deus poder operar e libertar Israel. E eu queria que vocês abrissem a Bíblia no terceiro caso, aqui em Gênesis, capítulo 35. Todo mundo conhece o caso de Jacó ver a visão dos anjos e da casa de Deus em Betel. Mas nem todos estão cientes que quando a gente promete alguma coisa para Deus, depois Deus cobra a gente.
Abre a Bíblia comigo em Gênesis 35. Que todo mundo lembra que Jacó teve uma visão de Deus em Betel quando era jovem. E ele fez uma promessa que se Deus estivesse com ele, ele ia voltar lá. E ele demorou a voltar. Gênesis 35. Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Então Jacó, como pai de família, mas tinha entrado esses deuses estranhos na sua família. Então Jacó, como sacerdote, como pai responsável pela família, quando Deus chamou ele para voltar a Betel, logo ele sentiu o temor de Deus, que ele sabia que tinha as impurezas no meio da família. Então Deus quer levantar um povo puro para encontrar com ele, precisa realmente tirar esses impedimentos. Então era só para concluir essa questão dos ídolos que eu queria comentar isso com vocês. Outra coisa que eu queria dar mais um focozinho é sobre, quando eu li com vocês ontem em Ezequiel 20, os trechos que eu li com vocês em Ezequiel sobre os ídolos. Então eu enfatizei a questão dos ídolos, mas em capítulo 20 de Ezequiel, quando eu chamei o Mateus aqui na frente, mostrei sobre Deus querendo que a esposa olhasse bem nos olhos dele. Então, eu queria ler com vocês em Isaías capítulo 42, que Ezequiel tem essa questão, e a gente vai ver isso em dois incidentes aqui em Isaías. Porque a tradição da nação de Israel, a nação de Israel começou, a gente comentou antes de ontem com vocês, a nação de Israel começou com a tradição de Deus descer e falar. Então nós cremos que Deus fala conosco, mas nós não temos tanto essa expectativa. Nós temos uma expectativa da volta de Jesus. Jesus veio a primeira vez e Jesus vai voltar a segunda vez. Mas eu queria incentivar a nossa fé, a nossa expectativa de um encontro com Jesus de uma forma no Espírito, antes da volta de Cristo. Então, para a igreja ser revestida do sol, que o Cristóvão está falando em Apocalipse 12, esse revestimento do sol e essa mulher grávida é um encontro com Jesus antes da volta dele para o mundo todo. Então, em João 14, o Judas pergunta para Jesus: como é que o Senhor vai se manifestar a nós e não ao mundo? Porque ali em João 14, Jesus está falando: eu vou embora e eu voltarei para vós pelo Consolador. Aí Judas pergunta: como é que o Senhor vai manifestar a nós e não ao mundo? Aí Jesus responde que quem me ama e guarda os meus mandamentos, eu e o Pai viremos a Ele e nos manifestaremos a Ele. Então é uma promessa que Jesus vem na pessoa do Espírito Santo e manifesta a nós. Então nós temos esse direito desse encontro, e eu falei antes de ontem sobre as visitas que Deus faz, mas o desejo dele é de habitar. Então Deus não é limitado ao tempo. Então nós vamos ter um dia do casamento, quando Jesus voltar da segunda vez, vai ter o casamento. Mas como é que a mulher está grávida, em Apocalipse 12, antes da volta de Cristo? Então Deus não é limitado ao tempo. Então vai haver essa intimidade com Deus, com Jesus, no Santo dos Santos. Nós podemos entrar, que o véu foi rasgado. Então eu queria incentivar essa questão do levantar-se de Deus tomar seu lugar. Há poucas edições atrás do Impacto, nós falamos sobre Deus está querendo mudar as regras do jogo. Então uma das coisas que vai acontecer
É o governo humano na igreja vai dar lugar para o governo de Deus. Deus vai assumir o trono. A igreja é o lugar do trono de Deus. Então Deus vai começar a comandar. Teve experiências isoladas em vários lugares do mundo. E aqui no Brasil, lá no Rio de Janeiro, em Jacarepaguá, o grupo do Amauri, não sei se os jovens conhecem, mas o pastor Luiz conhece a Amauri, a comunidade lá de Jacarepaguá. Eles tiveram uma experiência de uma semana. Eles compraram um condomínio, uma chácara, fizeram um condomínio, e umas 100, 120 pessoas moravam todos juntos. Por uns 15 anos eles tiveram uma experiência muito forte de comunidade, e no meio desses anos tiveram uma semana em que a reunião durou essa semana. A reunião durou uma semana. Alguém saía para dormir um pouquinho, mas alguém ficava. A reunião durou uma semana. E isso aconteceu em outros lugares do mundo também. Teve um lugar lá em Minnesota, não sei nem como é que chama, mas ficou 10 dias. Ninguém podia sair fora da porta. 10 dias. Quem estava lá dentro ficou por 10 dias. E o Espírito Santo comandando cada ação, cada cântico. Começava assim de qualquer maneira, o Espírito Santo, não para. Começa todo mundo junto. O Espírito Santo tomou controle total do lugar. Então Deus quer entrar no controle da sua igreja, e aí vai haver a manifestação da graça de Deus no mundo. Então vamos olhar aqui em Isaías 42, começando no verso 13. As promessas do que vai acontecer é para incentivar nossas orações, nossa expectativa para que isso realmente aconteça. O Senhor sairá como valente, despertará o seu zelo como homem de guerra, clamará, lançará forte grito de guerra e mostrará sua força contra os seus inimigos. Quantos querem que isso aconteça? Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive. Mas agora darei gritos como a parturiente, e ao mesmo tempo ofegarei e estarei esbaforido. Então há coisas que Deus não está satisfeito, e Deus fica esperando a gente entender, a gente sintonizar com Ele. Parece que Deus está em silêncio. Aí chega o momento de Deus falando, não, eu tenho que dar um jeito nessa turma. Essa turma não está entendendo. Eu vou desabafar, eu vou falar com essa turma. Quantos querem que isso aconteça? Mas a nossa fome, nossa sede, nosso convite, Senhor, nossa situação está sem solução. É só o Senhor para resolver. Aí Ele vai aparecer. Verso 15. Os montes e outeiros devastarei e toda a sua erva farei secar. Tornarei os rios em terra firme e secarei os lagos. Guiarei os cegos por um caminho que não conhecem. Fá-los-ei andar por veredas desconhecidas. Tornarei as trevas em luz perante eles, e os caminhos escabrosos planos. Estas coisas lhes farei, e jamais os desampararei. Tornarão atrás e confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagens de escultura, e as imagens da fundição dizem, vós sois nossos deuses. Quantos podem admitir que são cegos e precisam ser guiados pelo Senhor? Então Ele promete que Ele vai nos guiar e trazer o caminho dEle. Vamos olhar uma passagem semelhante em Isaías 52. O assunto nosso é sobre a noiva do Senhor. Primeiro nós vimos, o primeiro dia falamos sobre a lavoura, no segundo dia falamos sobre a nação, ontem falamos um pouco sobre a casa, e a cidade que vai ser a morada de Deus se chama Jerusalém, se chama a noiva do Senhor, né? Então aqui começa a falar sobre a noiva. Isaías 52. Desperta, desperta, reveste-te da tua fortaleza, ó Sião. Veste-te das tuas roupagens formosas, ó Jerusalém, cidade santa. Porque não mais entrará em ti nem incircunciso, nem imundo. Sacode-te do pó,
levanta-te e toma assento, ó Jerusalém. Solta-te das cadeias do teu pescoço, ó cativa filha de Sião. Baseado no que eu comentei com vocês ontem, quem pode lembrar e me responder, ou pode ser pelo próprio trecho aqui, quando é que vai acontecer de Deus falar sacode-te do pó e levanta-te? Quando é que isso vai acontecer? Qual é a condição que a igreja precisa estar para Deus dar essa ordem? Para Deus falar, sacode-te do pó, levanta-te, tem que estar prostrado. Então, se a gente estiver com a boca no pó, humilhando-nos diante do Senhor, vai vir essa ordem. Desperta-se, desperta, reveste-te da tua fortaleza e veste as tuas roupagens maravilhosas. Aí, agora o verso 7. Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Eis o grito dos teus atalaias. Quantos são atalaias aqui? Levanta a mão. Estão vigiando, a noite está escura, estão vigiando quando que vem o amanhecer do dia. Eis o grito dos teus atalaias, eles erguem a voz, juntamente exultam, porque com seus próprios olhos distintamente veem o retorno do Senhor a Sião. Tem uma passagem preciosa lá em 1 Samuel, em que Deus começa a usar Samuel e fala assim: e o Senhor voltou a aparecer em Israel através de Samuel. O Senhor quer voltar a Sião e manifestar-se através do seu povo. Rompei em júbilo, exultai a uma, ó ruínas de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, remiu a Jerusalém. O Senhor desnudou o seu santo braço à vista de todas as nações. Nós vimos isso ontem em Ezequiel 20, Deus levantando seu braço forte e conduzindo seu povo fora dos lugares errados e conduzindo ao deserto para encontrar com eles e trazer a salvação para eles. O Senhor desnudou o seu santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Retirai-vos, retirai-vos, saí de lá, não toqueis coisa imunda, saí do meio dela, purificai-vos, vós que levais os utensílios do Senhor. Porquanto não saireis apressadamente, nem vos ireis fugindo, porque o Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Aí começa o capítulo 53, que o Cristóvão mencionou, e mostra o sofrimento da primeira vinda de Jesus. Então, o capítulo 52 está vendo as duas vindas do Senhor. Então, a vinda do Senhor à sua igreja, a seu povo, aconteceu na primeira vinda. Então, esse esperar em Deus, esperar na vinda do rei, que os atalaias estão ali vigiando, é um tipo assim: Jesus veio a primeira vez, e nós temos toda a liberdade para entrar no Santo dos Santos, encontrar com Ele, e essa restauração de Jerusalém, esse sair do meio das impurezas, sair da Babilônia, isso tudo tem que acontecer antes da segunda vinda. Então o profeta Isaías está vendo as duas vindas. Então a primeira vinda já veio,
mas tem que acontecer uma união da igreja, do povo do Senhor com o noivo, um levantar do noivo. Eu não creio que vai ser um dia só, uma coisa tão espetacular, um grande avivamento, mas vai acontecer progressivamente. A gente vê o Senhor vindo, a gente convidá-lo, né? O Abnério falou sobre, a gente fica pedindo, Senhor, abre os céus, ajuda-nos a entrar, sendo que o céu está aberto. Então precisa ter uma fé, um crer na primeira vinda do Senhor, crer da graça do Senhor vindo sobre nós, que vai preparar a igreja para a segunda vinda. Bom, eu queria só enfatizar essas duas coisas que eu comentei ontem. Agora nós vamos voltar para o profeta Ezequiel, que está na apostila de vocês, capítulo 16. Na apostila está na página 50 e 59. Aí vocês não vão precisar de fazer tanta anotação, porque já está aqui na apostila, mas aí alguma coisa a mais que eu falar, se vocês quiserem anotar. Mas o esboço está na letra C, página 59, letra C, sobre Ezequiel capítulo 16. Aí nós vamos ver, para ficar bem vivo aos corações, e o esboço básico está aí. Então, Deus aqui, pelo profeta Ezequiel, vai comparar a nação de Israel como uma mulher que começa como uma criancinha. Vamos começar a ler no verso 3. Assim diz o Senhor Deus a Jerusalém: a tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus. Teu pai era amorreu e tua mãe Eteia. Quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para te limpar, nem esfregada com sal, nem envolta em faixas, coisas normais que faz com a criança naquele tempo. Não se apiedou de ti olho algum, para te fazer alguma destas coisas, compadecido de ti. Antes foste lançada em pleno campo, no dia em que nasceste, porque tiveram nojo de ti. Passando eu por junto de ti, vi-te a revolver-te no teu sangue, e te disse: ainda que estás no teu sangue, vive. Sim, ainda que estás no teu sangue, vive. Então Deus está procurando trazer um quebrantamento para Israel, em que ela nasceu de uma forma bem desleixada. Porque os descendentes de Abraão foram lá para o Egito, e eles cresceram lá no Egito de uma forma debaixo de escravidão, sem liberdade de ter seu próprio culto, sem liberdade de fazer as coisas. Então nasceu de uma forma bem irregular. Eu não sei quantos de vocês, né, os jovens que estão bem jovens, talvez, graças a Deus, não tenham essa experiência de ter entrado na igreja de uma forma bem irregular, e eu não vou pedir ninguém para se demonstrar, para se manifestar, mas existem pessoas que nascem, que conhecem a Deus e não têm acompanhamento, então crescem de uma forma irregular. Então aqui está dizendo que a menina nasceu e estava desleixada, e Deus passou por ela e falou: viva, mas Deus não zelou muito dela. Ela continuou crescendo ali de uma forma desleixada. Então, se alguém tem uma testificação do que aconteceu na sua vida, não fica triste, porque o fim do capítulo é maravilhoso, tá? Então, existe essa primeira instância em que é uma forma bem irregular. Então, o verso 6 é o primeiro encontro. Deus passa pela menina e fala: ainda que estás no teu sangue, vive. Ainda que estás no teu sangue, vive. Eu te fiz multiplicar como o renovo do campo, cresceste e te engrandeceste, e chegaste a grande formosura. Formaram-se os teus seios e te cresceram cabelos, no entanto estavas nua e descoberta.
Irmãos, existe uma grande carência, existe uma coisa muito, muito forte na sociedade brasileira. A gente não sabe exatamente como está nas outras nações, mas no Brasil tem uma grande carência de paternidade. Então essa menina, ela cresceu desdeixada, sem paternidade. Ela cresceu. Aí chegou o momento de moça, aí o verso 8 vai explicar. Passando eu por junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores. Esse tempo de amor, porque nas mulheres e nos animais femininos, nos animais, existe o tempo do amor, que às vezes com os animais a gente chama de cio, tempo do calor, em que a própria temperatura do corpo aumenta, então diferencia. E entre os animais, os machos sentem, não sei se é por odor ou exatamente como é que os machos sabem, mas quando as fêmeas estão em calor, os machos sabem disso, e é o momento da fertilidade. Então existe isso espiritualmente, o vácuo, a necessidade do noivo. Então a noiva teve esse momento, o tempo do amor. Passando eu por junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores. Estendi sobre ti as abas do meu manto e cobri a tua nudez. Dei-te juramento, entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e passaste a ser minha. Então te lavei com água e te enxuguei do teu sangue, te ungi com óleo, também te vesti de roupas bordadas e te calcei com couro da melhor qualidade, te cingi com linho fino e te cobri de seda. Também te adornei com enfeites e te pus braceletes nas mãos e colar à roda do teu pescoço. Coloquei-te um pendente no nariz, arrecadas nas orelhas e linda coroa na cabeça. Assim foste ornada de ouro e prata. Teu vestir era de linho fino, de seda e de bordados. Nutriste-te da flor de farinha, de mel e azeite. Eras formosa em extremo e chegaste a ser rainha. Correu a tua fama entre as nações por causa da tua formosura, pois era perfeita por causa da minha glória que eu pusera em ti, diz o Senhor Deus. Mas confiaste na tua formosura e te entregaste à lascívia, graças à tua fama, e te ofereceste a todo o que passava para seres dele. Então aí vai contar a triste história da infidelidade. Então é um momento precioso de Deus lançar o seu manto sobre a moça ingênua, inocente, descoberta, desprotegida. Deus entrou em aliança. Nós vimos o convite de casamento lá em Êxodo 19, Deus querendo o seu povo, e Ele conduziu aquele povo de Israel do deserto para a terra de Canaã. Capítulo 32 de Deuteronômio, quem quiser anotar, ao cântico de acontecer. Vamos lá, vamos virar lá um pouquinho, a gente vai voltar para Ezequiel, mas só para ficar bem claro na história o que aconteceu. Vamos rever a mesma história aqui em Deuteronômio 32, começando no verso 8. Deuteronômio 32, verso 8. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando separava os filhos dos homens uns dos outros, fixou os limites dos povos segundo o número dos filhos de Israel. Porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança.
Achou numa terra deserta e num ermo solitário, povoado de uivos, rodeou e cuidou dele. Guardou como a menina dos olhos. Como a águia desperta sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes. Estendeu as asas e, tomando-o, os leva sobre elas. Assim só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Ele o fez cavalgar sobre os altos da terra, comer as messes do campo, chupar mel da rocha e azeite da dura pederneira, coalhada de vacas, leite de ovelhas, com a gordura dos cordeiros, dos carneiros que pastam em Bazã, e dos bodes com mais escolhido trigo, e bebeste o sangue das uvas do mosto. Mas, verso 15, engordando-se o meu amado, deu coices, engordou-se, engrossou-se, ficou nédio, e abandonou a Deus que o fez, desprezou a rocha da sua salvação. Com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o irritaram. Voltando para Ezequiel 16, então. Essa é a história de Israel, é a história da igreja, depois do tempo de Jesus, né? Mas vamos prosseguir na história. Então, a igreja ingênua, ela esquece, nós vamos ler agora no capítulo 16, ela esquece, verso 22, Ezequiel 16, verso 22. Em todas as tuas abominações e nas tuas prostituições, não te lembraste dos dias da tua mocidade, quando estavas nua e descoberta, a revolver-te no teu sangue. Depois de toda a tua maldade, ai de ti, diz o Senhor Deus, edificaste prostíbulo de culto e fizeste elevados altares por todas as praças. Irmãos, se Deus não tiver misericórdia de nós, qualquer um de nós faremos e faríamos o que grandes pastores fazem, de se engordar, de se envaidecer com o sucesso. Qualquer um de nós, o fermento não precisa ser colocado, o fermento está no ar. Você coloca um doce, um leite, um líquido, uma garapa, um suco de uva, qualquer coisa, ele vai fermentar sozinho, porque o fermento está no ar. A vaidade, o ensorbebecer, está no ar. Então, a ingenuidade, a inocência, Deus colocou, Deus permitiu, não é exatamente Deus colocou, Deus permitiu no jardim do Éden a oferta para a vaidade. Além da serpente, não é só a serpente, é a árvore que era proibida. Então está ali a possibilidade de queda. Então não quero demorar muito, mas vamos continuar mais um pouquinho aqui no Ezequiel 16. É a história de Israel nessa parábola. Verso 35. Portanto, ó meretriz, ouve a palavra do Senhor. Quantos podem admitir que fazemos parte de uma mulher impura? De uma igreja impura? O fermento está dentro de nós. Somos impuros. Portanto, ó meretriz, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: por ter exagerado a tua lascívia e se ter descoberto a tua nudez nas tuas prostituições com teus amantes, por causa também das abominações de todos os teus ídolos e do sangue de teus filhos a estes sacrificados,
Nossos filhos são contaminados por nós. Eu tive uma revolta durante a minha vida, depois de ser um ministro da igreja, depois de já ser pessoa, ministério na igreja, eu tive uma revolta. E isso, eu tinha 5 filhos, meus filhos foram afetados por minha revolta. A minha rebeldia, eu fiquei 10 anos fora do ministério por revolta. E meus filhos demoraram a voltar aos caminhos do Senhor. As rebeldias dos pais afetam os filhos. Naquele livreto do Derek Prince sobre paternidade, quem estava comentando? Foi o Abinero ou quem estava falando sobre a paternidade? Não, mas no primeiro final de semana que a pessoa leva a maleta e não cuida dos filhos, quem estava comentando? Acho que foi Haroldo, talvez. Mas uma frase que aquele livro fala, que ele fala: quando tem um filho delinquente, é pai delinquente. Quando tem um filho rebelde, é porque teve rebeldia no pai. Então aqui fala sobre os filhos serem oferecidos aos ídolos. Verso 37. Eis que ajuntarei todos os teus amantes, com os quais te deleitaste, como também todos os que amaste, com todos os que aborreceste. Ajuntá-los-ei de todas as partes contra ti, e descobrirei as tuas vergonhas diante deles, para que todos as vejam. Irmãos, eu não sei quantos de vocês conseguem discernir na história. Teve uma profecia, teve uns comentários, isso não é do tempo de vocês, mas teve um grande pregador da televisão nos Estados Unidos, o Jimmy Swaggart. E aí alguém comentou depois: por que Deus deixa os seus servos serem envergonhados? Teve o Jimmy Baker, e depois o Jimmy Swaggart, que ficaram envergonhados. Jimmy Baker? Jim Baker. Ele chegou a ficar preso. Ele tinha uma empresa multimilionária das coisas de igreja, do ministério, e a própria esposa largou dele. Ele foi para a cadeia e ele escreveu o livro Como que ele encontrou com Deus na cadeia, o Jim Baker. Então, por que grandes ministros de Deus, por que Deus permite grandes ministros que erram ficar envergonhado publicamente? Porque Deus, Ele não tem dó de envergonhar o que está errado. Deus é realista, Deus é transparente, Deus é sincero, e Deus permite essas coisas. Quando a Torre de Babel foi dividida por causa do orgulho humano, houve confusão. Todas as vezes que nós nos orgulhamos, Deus traz divisão. É uma maneira de Deus tratar com qualquer igreja, qualquer trabalho. Quando você está começando a se orgulhar, aí Deus confunde e traz divisão. Então Deus trata com a nação de Israel, verso 42 agora. Desse modo satisfarei em ti o meu furor, os meus ciúmes se apartarão de ti, aquietar-me-ei e jamais me indignarei. Porque eu não estou querendo ler todos os versículos, mas ele fala sobre a disciplina, sobre o castigo. Aí ele fala: agora aquietei, me satisfiz. Quantos de vocês já tiveram seu pai, sua mãe, ou alguém de autoridade muito bravo com você, e você tenta falar: não, eu errei, me perdoa. E aí a autoridade fala: mas ainda não acabei. Quantos tiveram essa experiência? Não adianta encurtar. Quando a pessoa está brava, quando a pessoa está irada, deixa ela terminar. Então há um princípio na vida, é assim: quando a onda está descendo, não tenta subir. E quando a onda está subindo, não tenta descer.
Quando Deus está falando de paz e amor e alegria, vai junto, não fica triste. Mas se Deus está bravo e está querendo tratar e está sacudindo, deixa Deus sacudir. O irmão Ednir estava lendo a parte no início da oração em Hebreus 12, né? Aí ele parou sobre quando chega lá diante da igreja, das coisas. Mas o último trecho daquele capítulo em Hebreus 12 fala que tudo que pode ser abalado tem que ser abalado, para ficar o que é inabalável. Então, quando Deus está sacudindo a sua igreja, quando Ele está nervoso, mas Ele ama, e Ele vai chegar a esse momento do verso 42. Desse modo, satisfarei em ti o meu furor, os meus ciúmes se apartarão de ti, aquietar-me-ei e jamais me indignarei. Dá um suspiro e fala assim, ufa. Visto que não te lembraste dos dias da tua mocidade, e me provocaste a ira com tudo isso, eis que também eu farei recair sobre a tua cabeça o castigo do teu procedimento. Então ele repete duas vezes, no verso 22 e no verso 43, não te lembraste dos dias da tua mocidade. Você vem de uma origem errada, você vem de uma origem vergonhosa. E como é que você está se orgulhando? Então, um dos grandes motivos da gente envaidecer, porque a gente esquece de onde veio. Então, escreve aí que Deus quer nos vacinar. Eu falei ontem sobre nojo. Então, Deus quer nos vacinar. Eu não sei exatamente como que Deus vai fazer, mas é uma promessa. De alguma forma, nós temos que ser vacinados para nunca mais envaidecer. Deus vai ter uma geração que vai ser essa igreja gloriosa, essa noiva. Deus vai ter essa geração que tem vergonha de seus pais, das outras gerações e de si próprio. Quanto vocês já leram as murmurações do povo de Israel no deserto e falaram, mas que povo atrapalhado? Sendo que a gente mesmo murmura. Os discípulos de Jesus viam a multiplicação num dia, no outro dia estava preocupado como é que ia ter pão, né? Então nós somos uma geração incrédula, mas de alguma forma Deus vai nos vacinar, Deus vai nos libertar, em que a gente vai ter o verdadeiro quebrantamento. Então vamos lá para o final do capítulo, verso 59. Porque assim diz o Senhor Deus, eu te farei a ti como fizeste, pois desprezaste o juramento, invalidando a aliança. Mas eu me lembrarei, alguém pode falar graças a Deus? Mas eu me lembrarei da aliança que fiz contigo, nos dias da tua mocidade, e estabelecerei contigo uma aliança eterna. Então te lembrarás dos teus caminhos. Está vendo? Faz parte da promessa dessa aliança eterna. Te lembrarás dos teus caminhos, e te envergonharás, quando receberes as tuas irmãs, tanto as mais velhas como as mais novas, e t'as darei por filhas, mas não pela tua aliança. Estabelecerei a minha aliança contigo, e saberás que eu sou o Senhor, para que te lembres e te envergonhes, e nunca mais fale a tua boca soberbamente, por causa do teu opróbrio, quando eu te houver perdoado tudo quanto fizeste, diz o Senhor Deus. Os jovens que andam conosco, do Clésio para baixo, né? O Clésio é jovem ainda, né? O Elezaf. Dos jovens que andam conosco, eu creio que eles já estão bem conscientes do que eu vou falar, mas quem não entende o que eu vou dizer, receba agora como marco nos seus corações, que eu mais o Cristóvão e Erivelto e o Pedro, e a geração mais velha, nós já estamos bem convencidos dos nossos fracassos. Nós estamos bem convencidos
E vocês jovens não precisam cair nos erros que nós caímos. As divisões, as rebeldias, os erros. Tem que ganhar tempo. O Ângelo, por exemplo, que anda conosco, ele tinha certos conceitos, ele tinha certas ideias, o Anjo, a Elisa, alguns que andam conosco, eles tinham certas atitudes meio duras, mas como eles começaram a entrar na prática e começaram a serem pastores, eles já estão entendendo, eu estou vendo mudanças bem, né? O próprio Michel, a gente não anda tão perto, mas a gente vê mudanças, porque antes de ter responsabilidade, achava que a obra de Deus era de tal maneira, mas depois de assumir responsabilidade de um grupo, é tipo assim, quem não é pai de família, quem nunca teve filho, fica falando, tem que ser assim, assim, assim. Aí quando começa a ter filhos, aí começa a esquecer dos princípios, porque envolve na coisa, mas aí acaba entendendo os princípios de uma forma orgânica e real. Então, a geração mais velha tem recuperado de fracassos sérios. E a gente tem como ajudar vocês, jovens, a evitar, porque a gente já está bem vacinado. Mas Deus está fazendo a vacina mais forte, mais completa em nós ainda juntos. Bom, aí a gente passou por essa parte aqui da noiva, né, as etapas na vida dela. O Cristóvão já leu lá em 2 Coríntios 11, então não precisa de eu ler. Vamos achar um versículo aqui em Jeremias capítulo 3, letra D, na apostila, fala em Deus a mulher infiel se torna virgem. Isso é coisa maravilhosa. Então, quando Paulo fala lá em 2 Coríntios 11, ele fala, eu estou preparando-vos para ser uma virgem pura. Ele não está pegando, olha, entenda bem o que eu vou dizer. Deus, a noiva do Senhor são feitas de pessoas que vão se tornar puras. Não é pessoas ingênuas e puras que nunca vão se contaminar. Porque o conceito normal da palavra virgem é isso, uma pessoa que nasceu pura e fica pura até o dia que casar ou morrer. Mas então, a palavra virgem em Cristo tem como a gente ser uma pessoa infiel e se tornar virgem para o Senhor. Aleluia. Jeremias 3, verso 1. Se um homem repudiar sua mulher e ela o deixar e tomar outro marido, porventura aquele tornará a ela. Eu não fiz a referência, mas isso está na lei de Moisés. A lei de Moisés permitia o divórcio. Mas se uma mulher fosse divorciada, fala repudiada, e morasse com o segundo homem, ela não podia voltar para o primeiro. Isso está na lei de Moisés. Então Jeremias está referindo uma referência da lei de Moisés. Se um homem repudiar a sua mulher e ela o deixar e tomar outro marido, porventura aquele tornará a ela? Não. Se poluiria com isso de toda aquela terra. Ora, tu te prostituíste com muitos amantes, mas ainda assim, torna para mim, diz o Senhor. Ninguém pode falar graças a Deus, nem aleluia, nem nada. Gente, promessas tão preciosas, a gente precisa sentir essa gratidão ao Senhor. No mesmo capítulo, verso 13. Tão somente reconhece a tua iniquidade, reconhece que transgrediste contra o Senhor teu Deus, e te prostituíste com os estranhos debaixo de toda árvore frondosa, e não deste ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Verso 22. Voltai, ó filhos rebeldes, eu curarei as vossas rebeliões. Aleluia. Bom, agora eu queria mudar de assunto um pouquinho, continuar na questão da noiva, letra E aqui na apostila. Eu não vou seguir a risco a apostila, mas é o assunto da glória.
Em primeiro lugar, eu queria tratar sobre a glória de Jesus em relação ao Pai dele. Vamos lá para o Evangelho de João. O Evangelho de João fala muito sobre a glória. Eu não vou pegar as primeiras referências mais no início do livro. Vamos começar no capítulo 12 de João. Eu quero que vocês entendam o relacionamento, a glória no relacionamento de Jesus com o Pai dele, porque lá em João 17, nós vamos chegar lá, em que ele iguala o relacionamento dos discípulos da igreja com Jesus. Mas primeiro vamos entender a glória de Jesus com o Pai dele. Começando no verso 20, Evangelho de João, capítulo 12, verso 20. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhes Jesus: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Cada um tem uma certa impressão de um trecho. A maneira de cada um ver, às vezes tem uma ótica um pouco diferente. Ontem à tarde eu estava lendo esse trecho, me veio essa sensação assim. Porque ninguém sabe se os gregos estavam junto com os discípulos e se Jesus falou e os gregos ouviram. Porque os gregos queriam ver Jesus. Mas a minha impressão ontem é que Jesus estava tão preocupado, porque o assunto que vai prosseguir, Jesus está muito preocupado com a morte dele, com a missão dele. Parece que ele não está falando alguma coisa, um recado para os gregos. Parece que ele está tão absorto, pode falar absorto? Absorto. Ele está tão focado, tão envolvido. Essa questão de foco que Elezaf está ministrando, Jesus estava com até o próprio rosto dele indo para Jerusalém. Jesus era super focado e as pessoas percebiam. Então esse momento parece que é um desses momentos em que ele não consegue dar muita atenção para os gregos. Então ele fala: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fique ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. Se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas, precisamente com este propósito, vim para esta hora. Quem me conhece, eu já comentei muitas vezes isso, mas eu não sei se todo mundo já entenderam isso, que quando a gente ora uma oração errada, quando a gente ora uma oração mal dirigida, uma oração carnal, uma oração com dó de si, não é só nós. Jesus também orou errado. Aqui tem um pequeno momento, mas lá no jardim, quando ele ora: Pai, passa de mim esse cálice, ele está orando errado. Então Deus perdoa a gente, amém, gente? Deus perdoa quando a gente ora errado. Só que Jesus ficou indeciso, ele não firmou na oração carnal, né? Então ele falou: agora está angustiada a minha alma, que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas espera aí. Precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Verso 31. Chegou o momento de se julgar este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Então, eu não vou entrar em detalhes sobre esse glorificar,
Mas a primeira frase do verso 23 é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Aí ele fala, é bem assim, meio complexo. Ele fala, é a hora de ser glorificado o Filho do Homem. No verso 28, ele fala, Pai, glorifica o teu nome. E o Pai responde, eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Então está uma mistura entre glorificar o Filho e glorificar o nome do Pai, tá? Essa é uma mistura, tá? Então vamos para o capítulo 13, aqui em João, que ele vai continuar usando essas mesmas expressões. Aí na ceia, quando o traidor é indicado, e o traidor sai, começando no verso 30. João 13, verso 30. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo e era noite. Quando o Judas saiu, disse Jesus, agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo e glorificá-lo-á imediatamente. Então ele faz um vai e vem de glorificar, mas foi muito precioso quando Cristóvão mostrou a glória e a vitória de Jesus na cruz sobre o inimigo. Então, na minha compreensão, no capítulo 12 ele diz, agora chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. E aqui quando Judas sai, e Jesus sabe exatamente o que ele vai fazer, ele fala, agora foi glorificado o Filho do Homem. E quando o Filho do Homem glorifica o Pai, escreve aí no seu caderno, quando o Filho do Homem é glorificado, ele está obedecendo o Pai. Esse ir para a cruz em obediência é o momento dele ser glorificado. E quando nós obedecemos com consequências, com dor, com dificuldade, nós estamos glorificando quem deu a ordem. Então, Jesus obedecendo o Pai, ele fala que ele foi glorificado, mas o alvo dele é glorificar o Pai. Então está misturado. Então lá no capítulo 12 ele diz, agora chegou o momento de ser glorificado o Filho do Homem. Mas o que ele orou? Pai, glorifica o teu nome. Então as duas glórias são inseparáveis. Nós somos glorificados para glorificar o Pai. A única maneira, escreve isso aqui, a única maneira da gente atingir a glória é a gente obedecer para glorificar o Pai. A única maneira da gente entrar na glória é a gente obedecer para a glória do Pai. Então vamos ler novamente o 31 e 32 aqui. Agora foi glorificado o Filho do Homem. E aí, se alguém tiver dúvida, alguém tiver dificuldade, vocês podem me ajudar, tá? Só para ficar bem claro. Agora foi glorificado o Filho do Homem. E Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo e glorificá-lo-á imediatamente. Bom, nós vamos agora ler em João 17, mas se tiver dúvida ou pergunta, pode perguntar, mas assim, o capítulo 17 vai ajudar a esclarecer mais um pouquinho. Verso 1 do capítulo 17 de João. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho,
para que o Filho te glorifique a ti. Então eu acho que agora fica mais claro. Alguém pode me dizer o que é a sua compreensão desse verso 1? Pai, glorifica a teu Filho. Exatamente o que Jesus está pedindo. Pai, glorifica a teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. O que Jesus está pedindo aqui? É no mesmo contexto dos outros 2 capítulos. A glória do Pai é a mesma do Filho? Pedindo para que Jesus obedeça. É a mesma glória, mas não é isso que ele está pedindo. Que Deus permita que ele obedeça. Isso. É porque essa cena é no jardim. Essa oração de Jesus é no jardim. Então, a ampliação em que ele está sem forças. Pai, passa de mim esse cara. Ele sabe que está errando. Então, aqui é uma outra forma do mesmo dilema. Pai, glorifica a teu Filho, porque eu estou sem forças. Eu não vou conseguir sozinho. Pai, glorifica a teu Filho, para que eu possa te honrar. Jesus não mostrou nenhum vacilo diante do povo. Jesus foi 100% tranquilo, legal. Mas as suas dúvidas, os seus tremores, as suas dificuldades, ele resolveu no jardim. Amém, gente? Agora o verso 4. Alguém tem uma dúvida? Alguém quer fazer alguma colocação? Pode ficar à vontade. Então, verso 4. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Então, essa glória não é só na hora da cruz, essa obediência, vocês estão entendendo? A glória da maneira do Filho glorificar o Pai é obedecendo. Então, o ato consumar, o ápice, o ato maior é a cruz. Mas quando ele está dizendo no verso 4, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer, é toda a sua obediência durante a sua vida toda, né? Aí o verso 5, e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Então essa é outro tipo de glória. Tem 3 tipos de glória. Ele está falando, glorifica-me, ó Pai, contigo com a glória que eu tive junto de ti antes. Então Jesus tinha uma glória lá com o Pai, que é, agora escreve isso aqui, a glória que Jesus tinha com o Pai antes é a comunhão. E essa é a glória que nós vamos entrar, é comunhão com a divindade. Então a glória que Jesus tinha antes da fundação do mundo e antes de vir para a terra é a comunhão com o Pai. Então, o que ele está pedindo aqui, glorifica-me, ó Pai, contigo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo, é voltar à comunhão plena com o Pai. Então, ele tinha uma glória com o Pai, mas era uma glória meio oculto, porque ninguém sabia que tinha um filho. Era oculto durante o Velho Testamento, ninguém sabia do Filho. Os judeus até hoje têm dificuldade de crer na Trindade. Os judeus creem em um só Deus. Então não era claro que tinha um filho. Então quando fala lá no 1º capítulo de Gênesis, vamos criar o homem à nossa imagem, o plural, a maioria não sabe o que isso significa. Então tinha uma glória antes. Tem a glória de obediência na cruz, a segunda glória. A primeira glória é comunhão. Estão escrevendo? A primeira glória é a comunhão com o Pai. A segunda glória é a obediência na terra. Essa é uma manifestação do amor e confiança que tinha antes. A obediência de Jesus aqui na terra glorifica o Pai, em honrar o Pai no sofrimento aqui na terra. E a terceira glória é entrar novamente com o Pai, mas de uma forma maior.
Porque a glória, em Filipenses 2, fala que o seu nome ficou acima de todo nome. Então o Pai glorifica o Filho, não só de comunhão íntima com Ele, mas Jesus é o único nome, Jesus é a manifestação. Hebreus 1, verso 3, vocês podem anotar. Hebreus 1, verso 3, Jesus é a glória, é a imagem exata da glória de Deus. Então Jesus é a manifestação, a expressão manifesta, e aquela glória que ele tinha antes com o Pai, era uma glória meia oculta. Aí ele passa pela glória de obediência, e ele entra na glória manifesta. Quem vai voltar ao mundo como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, é o Filho. Então a glória dele é maior do que da primeira. Repete, a primeira glória, comunhão com o Pai. Antes da fundação do mundo. Aí a segunda glória é a obediência aqui na terra. E a terceira glória é ser o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nome sobre todo nome, é a manifestação, é a mesma glória da primeira, mas só que ela é mais manifesta, mais cheia, mais madura, mais provada, mais o quê? Mais exaltada. Conhecida por todo o universo. Agora, Deus tem isso para a sua igreja. Eu não vou tomar o tempo para ler todos os passagens, mas em 1 Coríntios 11 fala que a mulher é a glória do homem, a esposa é a glória do marido. 1 Coríntios 11 fala que o homem é a glória de Deus e a mulher é a glória do homem. A gente vai provar que a igreja do Senhor vai entrar na glória. Aqui em João 17, verso 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós os somos. Então Jesus tinha glória de união com o Pai. Esse tipo de glória que Jesus está passando para os discípulos é a glória de comunhão, tá? Verso 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Então nós somos, Jesus transmite a mesma glória que ele tinha com o Pai, que ele tem com o Pai, ele transmite para nós. Para ficar mais clara a questão da obediência, volta no capítulo 15 aqui em João. A gente está aqui pertinho, vamos ler esse trecho aqui. Verso 8 a 11. João 15, do verso 9. Verso 9 a 11. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Quantos podem concordar comigo que gozo e glória podem ser tipo sinônimos, podem ser iguais? Vocês concordam comigo? Gozo e glória pode ser mais ou menos igual? Então faz uma equaçãozinha aqui no seu caderno. O Pai nos ama. Número 1, o Pai nos ama. O Pai e o Filho, né? O Pai nos ama. Número 2, assim, equação, consequência, obedecemos os seus mandamentos. Obedecendo os seus mandamentos, o que acontece? A equação,
recebemos o amor e obedecemos. O que é a equação, a finalização? O gozo e a glória. Se amamos, obedecemos. Mas amamos porque Ele nos ama primeiro, né? Então, Ele nos ama, nós correspondemos em obediência. Entramos no gozo e Jesus, em troca da alegria que estava ali proposta, suportou a cruz. Então, através do gozo, você tem uma obediência pequena. Aí você começa a ter um pouco de gozo. Aí você obedece mais, tem mais gozo. Eu trabalhei muitos anos com meu pai, tanto antes de casar como depois. Eu trabalhei muitos anos com meu pai. E não era por interesse financeiro. Eu trabalhava com ele e não tinha salário fixo. Tanto eu como o Cristóvão e os outros, o dinheiro ia para um bolso comum. Então não havia recompensa. Se eu trabalhasse mais, ganhava mais. Não tinha nada disso. A gente trabalhava juntos e tinha um bolso comum, depois de casado. E o que era a minha recompensa? E meu pai era tão exigente, e eu era assim meio esquecido, meio aéreo, né? Eu puxei minha mãe nessa parte. Aí eu tinha que andar com listinha no bolso, porque se eu terminasse o dia sem fazer o que ele mandava, aí era problema. Era tristeza. Então a recompensa, o castigo era tristeza e a recompensa era a alegria. Então a gente tinha prazer de alegrar a ele, porque ele era muito expressivo, né? Então ele mostrava tanto de um lado como de outro, né? Então ele era muito exigente, mas ele era muito apreciador, muito grato pelas coisas bem feitas, e a gente tentava fazer coisas que ele nem pedia também, né? Que no relacionamento de amor, você tenta fazer além do que é pedido. Isso que é o relacionamento de amigo, né? Muito bem. Então, ama, obedece, tem gozo. Amém? Vamos só ver um versículo aqui em Apocalipse. Só confirmando a questão da glória. Capítulo 21 de Apocalipse. Nos capítulos 17 e 18 fala sobre a meretriz. No capítulo 19 começa a falar sobre a noiva. E no capítulo 21, antes de chegar no versículo que fala sobre a glória, vamos ver só o desenvolvimento aqui da coisa aqui, começando no início do capítulo. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviado como noiva, adornado para o seu esposo. Então ouvi grande voz vindo do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Então esse verso 3 é o cumprimento daquilo que a gente viu lá em Êxodo, onde Deus diz: eu vou tirar vocês do Egito, para que vocês sejam meu povo, e eu seja vosso Deus. Então o sonho de Deus vai ser realizado um dia, e o tabernáculo de Deus vai estar com os homens, sermos povo do Senhor. Aleluia. Verso 7, o vencedor herdará essas coisas, eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Verso 9. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Se vocês quiserem anotar essa aparência dela, deixa eu ver aqui onde que eu anotei. Apocalipse capítulo 4,
verso 3, fala que aquele que se senta no trono tem essa mesma aparência de jaspe. Capítulo 4, verso 3. Então, a glória da igreja é a mesma glória de Deus. E essa glória, então, vem através da nossa união com Ele. Então, é isso que eu queria passar para os irmãos. Só lembrando, então, que a maneira da igreja sair da sua impureza, a igreja sair da sua fraqueza, é através de encontrar com o Senhor. Em 1 João 3, ele diz que quando o veremos, seremos semelhantes a Ele, e podemos ver no Espírito e ser transformado de glória em glória. Nosso encontro com Ele. Então, quando o Senhor se levanta, Ele vai nos queimar e vai nos purificar. Nós vamos sair como ouro purificado no fogo. A vinda do Senhor vai ter momentos um pouco inconfortáveis. A vinda do Senhor sobre nossas vidas vai ter momentos que dói, que queima, mas podem ter certeza que vale a pena, é gostoso e não tem outro caminho. Se a gente quer evitar passar por alguma dor, por alguma dificuldade, também não vai ter a glória do Senhor.